texto que paramos semana passada, você que está vindo hoje pela primeira vez, você que está aqui conosco, que tem acompanhado essa série, estamos numa série chamada Preparados para o Novo de Deus. Repita comigo: preparados para o Novo de Deus. Você está preparado para o Novo de Deus? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Nós paramos aqui semana passada, e hoje, com a graça do Espírito Santo, vamos tentar caminhar mais uma vez na palavra, e espero que você esteja com o coração bem aberto, desarmado. Às vezes Deus quer falar com você, mas você fica colocando barreiras. É importante você pensar em abrir o seu coração, ainda que a palavra seja direta do trono de Deus. A sua parte tem que ser feita, você tem que abraçar a palavra. 1 Coríntios 1, capítulo 10, nós paramos aqui semana passada. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo. Acordo aqui lembra a palavra cardia, coração. Eu posso estar do lado de alguém, mas eu tenho que andar do lado a lado com o coração, conectado pelo coração. Não adianta você simplesmente estar debaixo do mesmo teto. Estamos trabalhando a ideia de uma cultura de unidade. Como vamos se unir debaixo de uma ideia de um mundo dividido? Como que vamos trabalhar juntos debaixo de uma cultura de individualismo, onde cada pessoa vive no seu mundo? O reino de Deus é uma conexão de coração. E note uma coisa: muitos problemas na sua vida são dessa ordem. Problemas gerados no coração, emoções, sentimentos. Por que estarmos ligados no coração? O que nos liga? Cristo. Diga assim: o vínculo que nos une é Cristo. Então você não pode dizer que conhece uma pessoa se essa pessoa não abre o coração para você. Você só conhece esse alguém quando esse alguém confia tanto em você que é capaz de abrir o coração para você. Dentro do reino de Deus não existe relacionamento superficial. O relacionamento no reino é do coração. Quer dizer que eu não escondo meu coração, eu abro meu coração. Expor o coração gera cura. Esconder o coração, diga assim: quanto mais longe, quanto mais desconectado, mais doente. Quanto mais longe você estiver dos relacionamentos chaves para a sua vida, você vai ficar doente. Desconectar leva você a se distanciar. Então, parávamos aqui, verso 10, desculpe. De acordo, quando discutirdes, quer dizer que há discussão. É uma unidade que ela tem uma discussão. O problema não é a discussão, o problema é a divisão. Você pode discordar de alguém, você não pode só se dividir com esse alguém. Em uma casa saudável tem discussão, sem divisão. Discussão que eu falo não a gritaria, é discutir sobre algo, é rever alguma coisa, é confrontar. O que é confrontar para você? Confrontar na nossa cultura é bater de frente. Confronto na Bíblia não é isso. Confronto na Bíblia é o pai daquele filho que foi embora, do filho pródigo. Lembra desse pai? Como que ele confrontou o filho? Abraçando, beijando, amando. Esse é o confronto de Deus com você. Você erra, você falha, ele diz: isso não é você, isso é só uma fase, isso não é você, eu sigo amando você. Quer dizer que existem momentos que você tem que, olhe bem, conviva com pessoas que discordam de você, não tem problema, aprenda a viver. É preciso que essas pessoas estejam com você, essas pessoas te ajudam a crescer. Você está comigo aqui? Então, discutirdes e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento. Diga assim: unidos com a mesma mentalidade e no mesmo propósito. Agora o verso 11, onde terminamos: pois, meus irmãos, eu fui informado a vosso respeito pelos da casa de Cloe, que há discórdias entre vós. Perceba uma coisa: existe uma casa, uma cultura, porque uma casa fala de um lugar tem uma cultura. Existe uma casa onde Cloe, essa mulher, mora, e essa líder denunciou a divisão.
Precisamos prestar atenção aqui numa coisa. Preste atenção se você não está alimentando a cultura da divisão. Há líderes que, ao invés de quebrar o distanciamento, eles geram mais distanciamento. Crie mais pontes e menos muro. Amém? Diga assim: menos muro, mais pontes. Isso é maravilhoso. Seja ponte para algumas pessoas. Chloe vem de uma casa, de uma cultura onde denunciou a divisão. A divisão a qual Chloe está dizendo, você vai ler o texto todo na sua casa, amém? Você gosta de Bíblia, amém? Você está lendo a Bíblia? Não pode mentir, tem que ler. Leia o texto na sua casa. Chloe está denunciando a divisão, porque a igreja está vivendo em grupos. Grupo não é equipe. Um grupo são indivíduos que se uniram. Eles estão juntos, aparentemente, mas o coração deles está distante. Eles não trabalham pelo único propósito. Trabalha-se cada um por si. O que Chloe está agora dizendo é que a igreja está dividida em grupos. Diga assim: vivendo em grupos. Nós não podemos viver em grupos. Nós temos que viver como uma família, em equipe, junto. Grupos caminham juntos, muitas vezes quando é conveniente. Quando surge um problema, grupos se dividem. Equipes não se dividem quando há um problema. Há uma grande diferença entre uma equipe e um grupo. Uma equipe é aqueles que se juntaram pelo coração. Essa é a equipe. O grupo não. O grupo tem interesses. Eu estou com você até que eu alcance tal coisa. Logo depois que alcancei, me divido. Você pode viver numa casa onde não há uma equipe, há um grupo. O grupo fala de forma superficial. A equipe expõe o coração. Então isso aqui é muito claro. A igreja não pode viver dividida em grupos. Então existe o grupo da porta, né? No caso aqui, nossas boas-vindas aqui, o Connect, uma equipe tão amada. É um grupo. Quando vê, começa a se distanciar e quer viver afastado. Então começa o grupo da equipe do louvor, o grupo da cantina, o grupo não sei do que. Isso vai matar. Nós não nascemos para viver em grupo. Nós nascemos para viver no corpo de Cristo, amém? Chloe é uma cultura que denuncia a divisão. Saiba discernir quando alguém está se dividindo, porque divisão não é um problema de identidade somente, é um problema de propósito. Eu não entendi o meu propósito. Por exemplo, você nunca vai se sentir realizado se você não encontrar as pessoas do seu futuro. Quando Deus quer te abençoar, Ele te dá uma coisa: pessoas. Simples. Relacionamentos são poderosos. Por isso que Jesus, sendo Filho de Deus, veio à terra e chamou discípulos. Pessoas que passaram a caminhar com Jesus, lado a lado, mas também com o coração alinhado, amém? Tem o meu vídeo aí? Tem um vídeo que eu pedi para colocar, rapidinho, só presta atenção nesse vídeo, rapidinho, só para a gente ter uma ilustração, para você caminhar. Venha pra cá, meninos. Anda. Vamos lá, depressa. Peraí, eu tô cansado. Vai, assim não. Olha, já chega por hoje. Nós temos jogo amanhã e vocês têm que descansar essa noite. E lembrem-se, paletó e gravata amanhã. Clyde. Aqui. Senhor Cruz. O senhor me impressionou com o que fez, mas não conseguiu. Ainda me deve 80 suicídios e 500 flexões. Nossa. Por favor, saia do meu ginásio. Obrigado, Clyde. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é?
Faço umas. E faço uns suicídios também. Eu também faço alguns. Clyde, continue contando. Me ligue quando terminarem. Só para você entender algo aqui. Esse filme é aquele filme Treinamento para a Vida. Você já deve ter visto ele. Samuel Jackson está fenomenal nesse filme. Mas o que esse filme está mostrando para nós? O que é uma equipe? Isso aqui é a tradução do que é viver como igreja. Existe alguém que não consegue alcançar. O corpo trabalha por essa parte que não consegue alcançar. É quando você se identifica com o outro. E essa era uma equipe fracassada. E esse líder, no filme, essa história, simplesmente vai mostrar que tudo pode mudar quando há essa unidade. Perceba, alguém ia ficar fora, mas uma equipe entende quando tem que trabalhar um pouco mais pelos outros. O nosso chamado nesses dias é trabalhar um pouco mais pelos outros. Não se canse de servir, não se canse de se esforçar. Quando você trabalha numa equipe, você não trabalha com a ideia com quem vai ficar os resultados, porque o resultado, ele é coletivo. Você está me ouvindo, irmão? Um é um número muito pequeno para gerar uma grandeza. Então, trabalhar em equipe, justamente, você viu que tem alguns irmãos resistentes, né? Você viu ali o último? Tu viu o último? Ficou esperando. Tá bom, vou fazer um pouco. Tem irmão que é assim, né? Tem os irmãos que são resistentes. Mas o fato é que existe dentro de nós algo tão poderoso, chamado comunhão. Koinonia. Não é você estar sentado do lado de alguém. Você pode estar casado. Eu já vi isso acontecer no casamento. A pessoa é casada, mas o coração não está alinhado. Koinonia não é estar debaixo do mesmo teto, morando na mesma casa. Não é isso. Koinonia é ter em comum. E nós temos muita coisa em comum, amém? Temos o mesmo Deus Pai, amém? Temos o mesmo Deus Filho, amém? E temos o mesmo Deus Espírito Santo. Então temos algo em comum. Quer dizer que a disciplina, o cuidado, o crescimento se vem na unidade. Se a unidade gera crescimento, a divisão gera o quê? A divisão atrasa. Grupos atrasam. Eu não falo isso porque há entre nós grupos. Eu falo isso para que desperte em nós uma mentalidade de que a cultura do mundo é dividida, mas a cultura de uma igreja como a nossa tem que ser o contrário do mundo, amém? Então aqui eu quero começar com você algo. Se eu falo da igreja, e por que a igreja é o modelo de unidade? Essa igreja que nasceu em Atos 2, ela conseguiu estar junto, por quê? Todo mundo era tudo bonzinho? Porque havia algo entre eles. Havia o Espírito de Deus. Atos 2, abra comigo então, vamos lá. Você está animado para receber a palavra? Que bom, glória a Deus, olha que bom. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Atos 2, coloca na tela para nós. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, olhe bem, como de um vento impetuoso, violento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um repousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Você pode dizer amém por essa palavra? O que discerne, o que tem de diferente em uma equipe, em um grupo? A linguagem. A comunicação dentro de um grupo é uma comunicação confusa. Já viu pessoas que falam confusão? Elas falam sobre o passado olhando para o futuro. A confusão é uma marca da divisão. Agora, preste atenção. Aqui é o início da igreja. Uma equipe que foi tocada pelo Espírito Santo e puderam permanecer juntos só com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos permanecer juntos só com a ajuda do Espírito Santo, porque o nosso lado natural é como? De atrito. O nosso lado natural, você não é de atrito, né? Você não, você é muito de paz. Ai, que bom, olha essa cara, calmo. Nós somos muitas vezes gerados da tensão e gostamos da tensão. Aprender que a igreja nasce com a liberação do Espírito. O Espírito Santo vem em Atos 2. Essa igreja, esse time, essa equipe recebe uma comunicação espiritual. A comunicação é poderosa porque líderes estabelecem o tom. Diga assim, líderes estabelecem o tom. O que é o tom? Se você quiser falar com gritaria, você fala. Se você quiser falar xingando, berrando, mas perceba uma coisa, líderes estabelecem o tom. O tom que um líder coloca é um tom de calma, de tranquilidade. Nós precisamos de, mais uma vez, um derramar do Espírito, uma renovação, para que nós possamos ter esse entendimento. O que eu quero caminhar com você sobre essa santa comunicação. Isso talvez para você soe estranho. Ah, pastor, eu não creio, eu creio. Eu só quero olhar para a palavra, o que a Bíblia diz sobre isso. Primeira questão: os discípulos tiveram que receber esse batismo com o Espírito. Há uma diferença do batismo no Espírito e com o Espírito. Por exemplo, você foi batizado nas águas. Naquele momento o Espírito Santo veio em você, habitou em você, regenerou seu caráter e gerou os frutos do Espírito. Lembra das virtudes do Espírito? Você lembra disso? Preguei já aqui, todas as 9 virtudes. É o fruto do Espírito, não é frutos, é o fruto. É um fruto de onde partem os outros frutos. Então a evidência que alguém recebeu o Espírito Santo, o batismo no Espírito, quando o Espírito de Deus passa a habitar no meu espírito, essa renovação espiritual gera virtudes, mudança de caráter, forma de falar. Veja que o Espírito Santo veio, o que mudou na vida deles? Tocou os lábios, a comunicação, a forma como se liberava palavras, a forma como se falava, a forma como se comunicava. Batismo no Espírito, João 20, 22, não temos tempo para ler todos os textos, mas se você está anotando, marca aí, João 20, 22, diz que Jesus soprou o Espírito nos discípulos. Quer dizer que os discípulos, eles tinham sido batizados no Espírito, mas não com o Espírito. No Espírito, fui batizado nas águas, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Ótimo, para por aqui. Batizado com o Espírito é o revestimento. O que é o revestimento? Diga assim, línguas repartidas. O que te vem na cabeça? Você que é crente velho que nem eu, já viu esse quadrinho, um monte de chaminha na cabeça. Os irmãos pareciam uns isqueiros, né, pastor Edson? Tu já viu esse quadro, né, pastor Ismael? Deus te livrou, cara. Deus te... Deixa pra lá, né? Meu Deus, cada vez que eu vejo lá eu lembro. Glória a Deus. Tu tem que orar por mim, tu é a pastora Vera. Faz um churrasco lá, me abençoa. Meu Deus. Fecha aspas aqui. Olha só, línguas repartidas, nós achamos que era um foguinho na cabeça dos irmãos. Não tem nada a ver com isso. É o revestimento, é uma cobertura na frente e atrás, cobertos por completo. O revestimento com o Espírito é diferente no batismo no Espírito. O batismo com o Espírito é o revestimento do poder. Fui batizado no Espírito, mudança de caráter, diga assim, nova natureza.
Então, se eu recebi o Espírito, eu tenho que mudar a minha natureza. Tenho que me relacionar com o Espírito de Deus. Eu tenho que começar a caminhar mais com Ele, para que Ele mude minha forma de falar, minha forma de pensar. O batismo com o Espírito é diferente, porque é habilidades, é os dons, é o poder de Deus. O batismo com o Espírito diz respeito a dons, e assim, ativar dons, habilidades sobrenaturais. Primeiro Ele te dá o batismo com o Espírito. Você não pode parar ali. Você tem que buscar o batismo, além do no Espírito, com o Espírito. Perceba uma coisa, as evidências. Qual é a evidência do batismo com o Espírito? As línguas estranhas. Essa palavra, línguas estranhas, é tão estranha que é até complicado para algumas pessoas entender. Mas deixa eu, com a ajuda do Espírito Santo, tentar, não prometo, vamos tentar aqui. Amém, irmão? Logo vamos ter uma escola de dons, aí você vai receber mais sobre isso. Mas só que para a gente caminhar um pouco, lançar um fundamento. Por exemplo, eles receberam aqui em Atos 2 esse batismo com o Espírito e falaram em outras línguas, porque haviam 17 nações. Haviam 17 nações naquele lugar e 11 idiomas. E diz que cada pessoa ouvia eles falando no seu idioma, porque Deus deu esse dom à igreja, para que esse dom pudesse alcançar, gerar, transformar. É como se Deus estivesse dizendo assim: esse dom você pode ampliar o seu alcance. O dom de línguas, por exemplo, todo cristão aqui que recebeu o Espírito Santo está capacitado para falar em línguas. Por que não fala? Porque talvez você já recebeu o batismo com ou no Espírito, mas não com o Espírito. Você não pode se julgar nem se culpar. Você não pode ficar duvidando, se questionando. Tem pessoas que questionam. Eu preguei muito tempo essa mensagem, viajei pregando batismo de fogo, muita conferência, e eu via em muitas igrejas irmãos na fé que tinham recebido o batismo no Espírito, mas não com o Espírito. Quer dizer que você não precisa se questionar e nem ficar mal. Hoje o seu papel é buscar isso, amém? Se há uma habilidade, por que não usá-la? Se há uma habilidade dada por Deus, por que nós não vamos usar essa habilidade? Então é interessante pensar aqui em Atos 2, Deus está dando uma nova comunicação à igreja. Pastor, mas eu não entendo, pastor, eu até quero, mas não consigo. Tem pessoas que não gostam nem que se fale sobre isso, porque ficam constrangidas, quando na verdade é um dom que você pode exercer, e vale muito a pena exercer, amém, irmãos? É interessante pensar nisso, porque em Atos 2, Deus está trazendo de volta uma restauração nas línguas. Porque em Gênesis 11, lembra de Gênesis 11? Lembra? A construção da Torre de Babel. Diz assim em Gênesis 11: e o povo era um só e falava um único idioma, mas quiseram construir uma torre que estava desonrando a Deus. Diga assim: a comunhão que Deus abomina. Qual é a comunhão que Deus abomina? É quando eu estou tentando construir algo sem Deus. Quando eu tento construir algo sem Deus, Deus abomina aquilo. E Deus desceu e confundiu. O que Deus fez? Ele confundiu as línguas em Gênesis 11. Está aqui, irmão? Está mesmo aí? Ele confundiu em Gênesis 11. Em Atos 2 ele fez o quê? Restaurou as línguas. É simples. Mas tem um princípio em Gênesis 11:6 que nós deixamos passar. Gênesis 11, capítulo 6 vai dizer o seguinte: agora eles falam uma só língua e já não há mais limite para aquilo que eles podem fazer. Pelo amor de Deus, olha bem, quando há uma unidade na comunicação, ali tem um princípio que se perdeu. Eles são um povo com uma única linguagem, e Deus está dizendo: quando eles falam a mesma linguagem, não há limite para aquilo que eles podem fazer. Qual é o nosso problema? Cada um de nós fala uma linguagem. Tem uns falando mais do passado, outros falando do agora, tem uns comunicando murmuração. Há pessoas negativas.
Por isso que Deus nos dá um dom, uma capacidade que é tão poderosa. O apóstolo Paulo, ele usa 1 Coríntios 14 só para falar sobre esse dom. Vamos lá? 1 Coríntios 14. Você está muito apaixonado pela palavra. Como eu amo isso, amém? Como eu gosto de você assim, animado, abrindo a Bíblia. 1 Coríntios 14. Não leu a Bíblia em casa, vai ler na igreja agora. Pastor, eu não li, pois tem que ler a palavra. Entendendo um pouco mais essa poderosa arma. É uma arma, viu? Poderosa. 1 Coríntios 14, coloque na tela para nós, não deixe nenhum versículo escapar. 1 Coríntios 14. Vamos começar pelo verso de número 2. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Paulo está tratando a igreja de Corinto, que tem muitos dons, só que não sabe usar os dons. Existem pessoas que têm muita capacidade, mas não sabem usar os dons. Há pessoas que têm um exagero, não sabem trabalhar aquele dom. E olha que Paulo está dizendo o seguinte: não fala aos homens. Aqui línguas, essa palavra glosolalia é o nome no original. Essa glosolalia, gloso, língua, diferente, estranha porque não se entende no intelecto. Diga assim, o idioma espiritual. Quer dizer que quando eu estou falando em línguas, quando eu estou liberando isso que vem do Espírito, eu estou falando e não aos homens. Quer dizer que as pessoas podem não entender, mas quem entende? O Espírito. Então, falar em línguas, diga assim, é uma ligação direta com Deus. Eita. Se eu orar no intelecto, eu posso me atrapalhar. Mas quando eu oro em línguas, essa ligação não passa por outros lugares, ela vai direto para Deus. Você está me ouvindo? Antigamente os exércitos tinham um código. Já viu alguns filmes que tem assim? Filmes de guerra, tem um código para o inimigo não descobrir os planos. Línguas estranhas é a mesma coisa. Olhe bem, quando você ora em línguas, o diabo não sabe o que você está orando. Então orar em línguas deixa o inimigo confuso. Você está aqui, meu irmão? Pastor, mas daí, como é que é isso? Mas daí eu não sei o que eu estou orando. Calma que tem aqui um processo. Então não fala aos homens, mas fala com Deus. Diga assim comigo, uma linguagem direta com Deus. Você está aqui, irmão? Então o diabo acaba não entendendo que você ora em línguas. Você fala mistérios. A palavra mistérios ali, algo difícil de entender. Quando eu estou orando em línguas, eu estou orando coisas difíceis. Por exemplo, coisas que eu estou esquecendo de orar no intelecto. Não que você não tenha que orar em português, não que você não tenha que orar, sabe, comunicando no seu idioma. Mas quando você ora em línguas, escute isso aqui, abra bem seu coração. Você passa a orar mistérios. Por quê? Porque o homem natural, ele não entende as coisas. Tem coisas que são mistérios. O que é um mistério? Algo que está oculto. Eu não sei, eu não conheço. Quer ver uma coisa? Quando tem um texto da palavra que eu não entendo, eu faço uma coisa antes. Eu oro em línguas. Eu oro um pouco e vou ler. Eu oro um pouco e vou ler. E muitas das vezes, quando eu faço isso, o texto se abre para mim. Porque eu estou orando mistérios que eu não conheço. Diga assim, orar em línguas é acessar a sabedoria de Deus. Opa! Então orar em línguas ativa uma mentalidade. Mistério aqui pode ser com quem você vai casar. Eu já vi pessoas casarem errado. A pessoa pega uma ideia, não orou, não discerniu e casou. Os mistérios são coisas que você não sabe ainda, mas por orar em línguas você pode alcançar. Pode ser a porta de trabalho que você quer, para você não errar nas decisões.
Pode ser uma forma de você orar e você está orando os mistérios, coisas que não foram reveladas ainda, que na oração Deus vai revelando ao teu espírito. Eu já vi homens mudando isso, olha para mim. Eu já vi pessoas, homens, mudando a sua forma de ser como marido, porque aprenderam a orar em línguas. Já vi mulheres mudando sua forma de pensar, sua forma de ser, porque começaram a praticar isso. Você pode orar os mistérios, porque você não sabe, mas você vai orando. E na medida que você vai orando, e sabe, é como se fosse um exercício. Aquilo vai abrindo sua mente, aquilo vai expandindo o seu espírito. Você está aqui, irmão? Então falar em línguas é para todos. Agora, nem todos praticam. Fala mistérios, pode ser algo sobre seus filhos, como educar seu filho, como agir com tal situação. Muitos mistérios revelados nas línguas. Verso 4, vamos avançando aqui. O que fala em uma outra língua edifica a si mesmo. Então falar em línguas, e assim, constrói, forma. Um cristão que não fala em línguas não se desenvolve. Não tem como. A palavra edificar ali no texto é oikodomeu. E não estou falando isso aqui para parecer o cara que fala em grego. Esquece isso aí, irmão. Não é isso, é só para você entender o contexto da palavra, amém? Não é para você ficar, não. É só você entender o que está aqui no texto. Oikodomeu é casa. Diga assim, construir. Pega isso aqui para você, pega isso aqui no seu espírito. Quando Deus quer te abençoar, essas bênçãos não têm um tamanho pequeno. Por que tem que falar em línguas? Porque falar em línguas constrói um espaço para abrigar bênçãos maiores. O problema de muita gente que não recebe mais qual é? Não expandiu. Orar em línguas aumenta o espírito, para que o espírito receba bênçãos maiores. Essa é a chave. Deus quer derramar algo, mas eu não tenho espaço. Quando eu falo em línguas, meu espírito cresce. Sabe a construção? É como você construir um barracão. Quando você está orando em línguas, está construindo um prédio. E vai construindo um prédio. E Deus está dizendo, o que Ele está querendo? Está querendo mais, eu vou mandar mais para Ele. Você tem que ser restaurado por dentro. A oração em línguas é para que haja uma restauração interior. Formar, diga assim, formação espiritual. Hoje vivemos uma geração que não está formada mentalmente, emocionalmente. Orar em línguas vai formar você. Formar aqui é sair de um padrão, é sair de uma visão, de uma face distorcida, para a forma correta. Então, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Diga assim, orar em línguas aumenta o meu espírito para receber as bênçãos de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Verso 13, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, verso 13, só para a gente caminhar mais um pouco. Por isso aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Olhe bem, você está orando em línguas, orando, não sabe o que está orando, mas está orando. Enquanto você vai orando, seu espírito vai sendo edificado. Isso quer dizer que se as suas emoções estiverem descontroladas, só tem uma maneira de controlar suas emoções, e não é com remédio, é orando em línguas. Porque o espírito cresce, domina sobre a alma. Você não está aqui nada. Pega o que eu vou te dizer. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você orar em línguas, peça que possa interpretar. Interpretar as línguas aqui não é que você vai ter um caderninho. Shubie. Não é isso. Interpretação de línguas é quando seu espírito tem uma convicção. Eu já vivi muito isso. Eu estou orando em línguas. Um dia comecei a orar para uma pessoa, mora longe. Comecei a orar. E de repente o Senhor me deu entendimento sobre o que eu estava orando. E eu escrevi. 2 dias depois a pessoa me ligou e disse assim, há 2 dias atrás eu senti forte que você estava orando por mim. E eu disse para ele, de fato eu estava. E eu estava orando isso. Em línguas, quando você está orando, peça para o Espírito te ajudar a interpretar a língua.
Você pode estar orando por um parente que mora longe. Um dia orando pela minha irmã que mora lá longe, orando por ela em línguas. Eu não entendia, e eu comecei a buscar no Senhor, me mostra o que é. O que eu estou orando? Então, Paulo está dizendo que tem como você entender. Você está aqui, irmão? Esse assunto está meio estranho, né? Por que o pastor vai falar isso hoje? Porque é necessário. Eu não quero que você fique um cristão pela metade. Meu papel aqui é ajudar você. Meu papel aqui é desenvolver e, contribuir para o seu crescimento. Pastor, eu não entendo esse dom. Irmão, esse dom você não precisa entender. Você tem que receber ele. Você está comigo? Então, o verso 13 vai dizer isso. Para que possa interpretar. Diga assim, pedir para entender. Verso 14. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, olhe bem, mas a minha mente fica infrutífera. Diga assim, orar em línguas é colocar o espírito em movimento. Ui. E tem limites para o espírito. Olha isso aqui. Isso aqui é um alto nível. Não tem bruxo, não tem macumbeiro que entenda isso. Você tem que entender. Quando você ora em línguas, o seu espírito está orando. Ou seja, é uma comunicação direta com Deus, mas a mente fica desligada. Diga assim, desligar a mente natural e ligar a mente espiritual. Sua mente natural diz o quê? Será? É lógica. Sua mente natural é lógica. Sua mente natural é analítica. Sua mente natural é limitada, é imperfeita. Aqui você ativa a mente de Cristo. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Como que Cristo pensa? Por fé. Jesus pensa por fé, sobrenatural. O que pode estar atrasando você? Sua forma de pensar. Então, quando eu oro em línguas, eu desligo a mente natural, eu paro com a incredulidade, eu deixo de pensar desgraça e começo a pensar no reino. Olhe bem, Deus te deu uma ferramenta para mudar sua mentalidade. Deus deu a você uma ferramenta estratégica para transformar a maneira de pensar. A mente fica infrutífera. Paulo segue dizendo: então orarei no espírito, mas também orarei com a mente. Olha isso aqui. Depois de orar em línguas, a minha mente não é mais a mesma. Alto nível de capacidade de absorver conhecimento, alto nível de capacidade de não esquecer, de lembrar, pelo amor de Deus. E como alguém pode desprezar esse dom? É que na igreja a gente não pode mais, né, irmão? Não dá. Não tem espaço para isso. Tem igrejas que as pessoas falam, mas não pode falar no culto, senão atrapalha. Entenderam errado o que é o dom. Esse dom é uma chave que Deus nos dá e nós não usamos. Sua vida pode não avançar. Olhe bem, a mentalidade de muitos é natural. Eles só vivem a superfície. Falar em línguas é visitar um lugar em Deus chamado profundezas de Deus. Você está comigo aí? Romanos 8, 26, vamos terminando. Você está muito cansado, está muito meio, né? Ai meu Deus, meia segunda. Tá ou não tá? Não, né? Não, é claro que não. Amém, Glodimir? Tem uns irmãos que sim, não. Tá, agora é sim ou não? Glória a Deus, irmão. Sim, não. Desperta. 8, 26, vamos lá, vamos, come a palavra, irmão. A palavra de Deus é poderosa. Romanos 8, 26, bota na tela aqui, bota na tela. Romanos 8, 26, do mesmo modo o Espírito nos socorre, nos ajuda na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não se podem entender com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Isso aqui, o Espírito nos ajuda. Só de falar nele, Espírito Santo, só de falar, já começa a sentir. Sabe, quando você ama alguém, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele não vai se intrometer na sua vida.
Ele só vai vir se você chamar por Ele. Socorro. Você diz que anda sozinho, é porque você quer. Se você chamar por Ele, Espírito Santo. Diz que Ele nos ajuda. A palavra ali ajuda, sonante lambano. Olha que nome bom para o seu filho, sonante lambano. Nome bom, né? Vou marcar aqui, sonante lambano. De onde é que tirou esse nome para o teu filho? Da pregação do pastor. Sonante lambano, a palavra ajuda ali, sonante lambano, é o que? Lutar por algo que se queira adquirir. Se você está buscando, meu Deus. Se você está buscando e está lutando por algo, o Espírito Santo diz: eu vou lutar por você. E nós dois vamos alcançar esse algo. Xarabacaialaia. Está lutando sozinho porque não chama Ele. Está lutando sozinho para colocar as coisas para funcionar. Está lutando sozinho porque não chama Ele. Pastor, Ele só vem para quem é bom. Não, Ele nos socorre nas nossas fraquezas. Sonante lambano ali é trabalhar lado a lado. Vou trabalhar, sozinho não dá. Chama Ele. Está fazendo uma coisa bem complicada, bem difícil, está lá para resolver alguma coisa, diz: Espírito Santo, vem. Trabalha lado a lado. Sonante lambano também significa o seguinte: se pôr ao lado para carregar um fardo que você não pode carregar. Pega lá e ele pega aqui e diz: vamos levar. Pelo amor de Deus, alguém que entenda. O fardo não será pesado. Alguém vai ajudar você a carregar esse peso da casa, das dificuldades. O Espírito Santo está ali para levar o fardo. Vai dizer: pega de um lado, eu pego do outro. Estava que nem o Samuel. Cadê o Samuel? O Samuel não está aqui? Samuel da Fran. Estava que nem o Samuel ontem. O Samuel pegando ali um negócio assim. Rapaz, nós esquecemos, nós tinha mais de 40 eu e ele. Só clamamos para o Espírito Santo. Pesado, uma barbaridade. Mas não se entregamos, fomos lá e levamos. Pesado. Eu comecei a carregar aquilo. Você está rindo, né, Gabi? Você não estava lá para me ajudar. Eu comecei a carregar aquele negócio. Olhei para o Samuel, pensei bem igualzinho ao Espírito Santo. Quando está pesado, diz: me ajuda. Está pesado, me ajuda. Está difícil, me ajuda. Sabe quantas vezes eu tentei carregar coisas sozinho? Muitas. Porque nós temos orgulho. O nosso orgulho impede de pedir ajuda. A gente não pede ajuda. Não, vou tentar sozinho. Vou fazer do meu jeito. Sonante lambano é justamente você chamar por Ele. Diga assim: chamar por Ele, pedir ajuda. Diz que Ele nos socorre na fraqueza. Fraqueza aqui é não ter força. A palavra ali, asteneia, é justamente você não ter força suficiente. A tua força, a sua força chega até um nível, mas se você tem o Espírito, a sua força, ela aumenta. A palavra fraqueza ali também é a palavra enfermidade. Diga assim: Ele me ajuda com as minhas enfermidades. Enfermidade aqui não só física, não é só isso. Eu já venci enfermidades físicas. A última agora dizia que eu perderia os movimentos dos braços. Eu falei: não posso. Não, em mim é um espírito de vida. Quando eu oro e clamo, eu estou lá orando em línguas, combatendo a enfermidade. Olhe bem, enfermidade não é só física. Existem enfermidades na mente, mente fraca. Tem enfermidades na alma, coisas que você não resolveu. Existem muitas enfermidades e um remédio: o Espírito Santo. Aqui, quantas curas já aconteceram? Onde nós abrimos espaço para o Espírito Santo, Ele promove cura. A Dani me contou um milagre lindo, né? Uma pessoa que não estava presente aqui, assistindo de casa, foi curada. Tinha um pé quebrado, né, Dani? Uma perna quebrada. Assistindo o culto, eu liberei uma palavra e disse: eu estou curado. Está curado? O seu amém também é muito empolgante. Uau! Você está muito de parabéns. Perceba uma coisa: onde há o Espírito, onde há alguém conectado com o Espírito, não há enfermidade. Diga assim: enfermidade, fraquezas. Qual é a sua área de fraqueza? Ou você é forte em tudo? Qual que é a sua área de debilidade? A palavra fraqueza ali é debilidade. O que é debilidade? É quando tem alguém te atacando. O diabo faz isso, né?
nos ataca naquela área. Ataca, até que você diz: Espírito Santo, me ajuda. Quando você pede para Ele vir, Ele cessa o ataque do inimigo. Pelo amor de Deus, se tem algum inimigo atacando tuas finanças, atacando teu coração, atacando tuas emoções, atacando tua mente, hoje cessa esse ataque. Tem gente ali, não, eu vou suportar. Vai suportar nada. Pede ajuda. Ele ataca. Enfermidade ali é debilidade, a palavra é praga. Ele vai jogando praga, ataca a tua mente, e você está sozinho, achando que tem que lutar sozinho. Chama por Ele, diga: me ajuda, Espírito Santo. Ore na sua fraqueza. A fraqueza pode ser tão grande ao ponto de ir matando uma pessoa. Por isso que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Diga assim comigo: ter muito claro quais são nossas fraquezas. Quais são os seus pontos fracos? Pastor, eu não tenho nenhum. Nós temos. Seja autêntico e comece a reconhecer quais são nossas fraquezas. Quais são os pontos de fraqueza que nós temos. Quando você diz que é forte em tudo, você não é autêntico. Há um poder em pedir ajuda. O Espírito Santo está ali justamente para nos atender naquele ponto de fraqueza. Essa dificuldade de entender. A palavra ali, fraqueza, também é dificuldade de entender. Ou você entende tudo? Você já, irmão, olha aqui para mim. Eu sou um leitor voraz da palavra, e tem coisas que eu não entendo. Eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo às vezes. Tem coisas que minha mente racional não alcança. Por isso que eu vou buscar ajuda do Espírito. Se você viveu, olha para mim, se você viveu algum processo na sua vida que você não entendeu, se você sofreu uma traição, se você sofreu, sabe, uma ruptura, uma dor na sua vida e você não entendeu, há uma ferramenta para isso: o próprio Espírito. Quando você está orando em línguas, Ele está tirando de você as fraquezas que você tem. Diga assim: a minha fraqueza está encontrando a força de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. É para você esconder a fraqueza, é para você compartilhar a fraqueza. Dificuldade de entender, ou seja, essa mente limitada, sabe, é muito limitada. Não sabemos como orar. A primeira coisa vai dizer ele: não sabemos como orar. Nós não sabemos. E oração aqui, olha para mim, oração ali não é dobrar o joelhinho, não é só isso. Oração ali é externar o coração. Nós não sabemos dizer o que de fato sentimos. Nós não sabemos orar. E ali vai dizer que nós não sabemos orar. Então existe uma coisa básica: eu não sei. Ah não, eu sei tudo. Não, eu não sei. Eu não entendo. Eu não compreendo. Mas eu estou num processo de aperfeiçoamento. Eu não sei como orar. Aí o Espírito ora. Vai dizer no 27 o quê? Que olhe bem, quando você ora em línguas, diga assim: orar em línguas é investir no futuro. Por que eu digo isso? 27 vai dizer: quem ora em espírito, em línguas, está orando a vontade de Deus. Quer errar menos? Quer ser mais assertivo? Ora em línguas. O que é a vontade de Deus? É o plano perfeito. Você nasceu, Ele gerou um plano perfeito para você. É o seu mapa de vida. É ali que você vai se dar bem, é ali que você vai fluir. Não orou em línguas, vai viver outra coisa. Vai viver uma vida paralelo da vida que Deus criou. Deus criou um propósito. Orar em línguas me leva para dentro do propósito de Deus. A minha oração é que você viva nada menos que o propósito de Deus. Deus tem um propósito e você vai andar dentro do propósito de Deus. Pastor, mas quantas coisas boas, e agora? Como é que a gente faz? Praticar. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14: dou graças a Deus que falo mais em línguas que todos vocês. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Falar em línguas. Esse era o segredo. Esse era o segredo. Eu já preguei em igrejas muito conservadoras que não acreditavam no Espírito Santo. E fui chamado até aqueles lugares para pregar justamente sobre o Espírito Santo. E nesses lugares, às vezes, por não entender, há alguns que questionam, mas há outros que se entregam. E quanto mais você praticar, pastor, eu não sei se eu posso. Volto a dizer: todos que receberam o batismo no Espírito
aceitei Cristo, fui batizado, o Espírito veio habitar em mim, você está capacitado para falar em línguas. Então aqui tem algo interessante, Judas 1:20, só tem um capítulo mesmo, né? Judas 1:20, rapidinho aí, bota para mim, para a gente finalizar. O time pode subir, para a gente poder finalizar. Estou finalizando faz tempo, né? Eu sou um finalizador. Glória a Deus, irmão. Bota lá Judas 1:20, só tem um capítulo também, né, irmão? Difícil. Mas vós, amados, edificando sobre a vossa fé santíssima, diga assim, orar em línguas aumenta a minha fé. Porque eu não vivo mais milagres pela falta de fé. Orar em línguas muda, renova a minha fé. Uma fé maior levará você a viver milagres maiores. Diga assim, uma fé saudável. Quer dizer que tem fé doente. A sua fé pode estar doente. Uma fé doente é uma fé que não está sendo desenvolvida. Quer ver uma coisa adoecer? É só ficar parada. Ficar parado no sofá lá 30 dias parado. Queria até mofo. Tem uns irmãos que estão assim, né? Até com mofo. Uma fé em movimento é uma fé saudável. Você pode não ter uma vida de milagres, de liberações, porque não entende isso. Orando, edificando a vossa fé. Deixa eu te dizer, quando eu começo a orar em línguas, tem uma coisa que na hora vai ser ativada na minha vida: minha fé. E quando vierem os problemas, vierem as lutas, eu terei fé. Simples assim. Pastor, você quer dizer que eu posso não ter fé? Exatamente. Jesus tratou disso nos discípulos. Abra seu coração, olha bem para mim aqui. Jesus disse para eles: vocês têm uma fé pequena. Jesus não estava dizendo para os discípulos que eles não tinham fé. Escute isso aqui. Não quer dizer que os discípulos não tinham fé. Quer dizer que os discípulos não tinham fé suficiente para alcançar aquela liberação. Talvez você tenha fé. Talvez você tenha um nível de fé, mas não é o suficiente para alcançar um novo nível. E justamente o dom de línguas vai exercitar e vai aumentar a sua fé. Você está aqui, irmão? Isaías 28, verso 11, vamos lá, bota ali. Os irmãos estão tudo famintos, olha, sedentos pela palavra. Glória a Deus, moço, bota ali, olha lá. Isaías 28, 11. Na verdade eles falarão com lábios gaguejantes. Língua estranha a este povo. 12. Ao qual disse: este é o lugar de descanso, deixai o cansado descansar. Olha isso aqui, falar em línguas leva para esse lugar. O lugar de descanso, deixe o cansado descansar, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Diga assim, lábios gaguejantes. Quando você está borbulhando essa palavra dentro de você, você pode tentar segurar, mas os lábios passam a ser controlados pelo Espírito. Não é você mais mexendo a boca, é o borbulhar do Espírito. Começa a sair. Pode ser uma sílaba, pode ser um som. Eu lembro, jovenzinho, estava lá uma roda de irmãos orando. Minha mãe veio e disse assim: vai lá, você tem que receber o batismo com o Espírito. E eu só cheguei assim e coloquei a mão. Era uma roda, e eu coloquei minha mão na mão do irmão e já não podia mais me controlar. Lábios gaguejantes, presta atenção ali, olha o texto. Falar em línguas me leva a um lugar de descanso. O que nós temos hoje na face da terra? Esgotamento, burnout. Pessoas esgotadas, pastores esgotados que chegam para pregar, estão tudo assim, ó. Ainda bem que aqui não tem isso, né, irmão? Você está aí com esses olhão assim acesos. Como é bom ver você assim faminto pela palavra. Muito bom. Quer dizer que falar em línguas aqui, Isaías 28, 11, vai gerar o descanso, assim, ativa descanso. Tem pessoas que podem dormir 12, 13 horas por dia e não descansam. Eu consigo trabalhar no descanso, eu aprendi isso. Cada vez que eu estou produzindo algo intenso, eu estou falando em língua. Eu estou ali. Descansar é para poucos. Você pode comprar uma big casa de frente. Eu já vi pessoas fazer isso. Comprei uma casa de frente para o mar. Está descansando? Estou estressado.
Porque falar em línguas ativa em nós um descanso. Diga assim comigo: rejuvenescer. Toca até a pele, toca até os ossos, toca até a qualidade dos dentes. Orar em línguas renova suas células. Orar em línguas faz coisas que morreram voltar à vida. Eu vim dizer para você, é um tempo de refrigério. Pelo amor de Deus. O que você mais vai ouvir nesses dias é o quê? Estou cansado. Você não tem noção de pastor que eu atendo que diz: eu vou parar, eu estou cansado. Esses dias de novo alguém me ligou e disse: cara, pega a minha igreja, eu estou cansado, eu não sei como você suporta. Só isso? Pastor, mas daí eu não sei falar. Você não sabe, nem eu sei. É o Espírito que fala através de nós. Você está comigo, irmão? Diga assim comigo: ativar o descanso. Diga: remove o cansaço, remove o esgotamento e gera uma renovação sobrenatural. Meu Deus! Trabalhou 18 horas, está cansado. Vou correr, vou para academia, vou pegar minha bike, vou subir montanha. O que tem energético? Está tomando esse cara? Qual é energético? Simples. Estou com um documento complicado. Eu ensino isso para os empresários. Ensino isso. Agora estava lá com um casal, alto nível de conhecimento. Não conseguimos fazer. Faz uma coisa só. Vai todo dia para lá e tira um tempo para oração em línguas. O problema se resolveu em 2, 3 dias. Na universidade Oral Roberts, lá em Tulsa, no Oklahoma, foi feita uma pesquisa com pessoas falando línguas. Olha isso aqui: os níveis de estresse caem. Para você estressadinho, para você estressadinha, que coisa bem boa. Vai tomar o que? Ansiolítico? Não, chataraba, surá, chataraba. O que tem de gente estressada, né? Já notou como o mundo está estressado? Há pessoas que são pontos de estressores. Olhe bem, colocar equipamentos na pessoa falando em línguas, o nível de estresse cai. A imunidade aumenta de 30% a 50%. Quem fala em línguas tem menos chance de pegar doença. Você está aqui, meu irmão? As línguas liberam endorfina, aquele hormônio que sabe quando você está treinando, fazendo esporte. Cara, isso vem sobre você. Por isso, quando você está orando, vem uma coisa: disposição. Diga assim: alegria, felicidade, combater a dor. Meu Deus, como é que eu venci minhas dores crônicas no corpo? Pregando aqui só pela graça. O médico disse: não levante teu braço mais do que isso aqui. Eu falei: que? Tu é louco? Eu tenho que cantar para ele: a ele a glória. Como é que eu não vou levantar meu braço? Eu tenho que levantar meu braço. Doutor, mas por que você quer tanto levantar esse braço? É vendedor de algodão doce? Não, eu sou um adorador. Eu não posso. Vamos lá! Pastor, você quer dizer que eu posso vencer essa minha dor falando essa língua? Sim. Dores na alma, sabe aquela dor do passado? Sabe aquela dor de algo que fica te martelando? Há uma ferramenta. Porque pegaram essas pessoas, colocaram os equipamentos, e quando eles falavam, havia um efeito analgésico. As dores iam embora. Como é que você acha que os irmãos suportaram a perseguição? Surravam, eles apanhavam dia e noite nas prisões. No outro dia, não havia uma marca no corpo, porque oravam em línguas. Como que você acha que George Miller, um pastor que cuidou mais de 10 mil, ele tinha mais de 10 mil crianças no orfanato, leu 200 vezes a Bíblia, e dessas 200 vezes, 100 vezes ele leu a Bíblia de joelhos? Diz a história que ele estava orando, tinha que alimentar aquele monte de órfão, o prato estava vazio, não tinha comida, e ele reuniu todo mundo para orar, para agradecer a comida que não existia. Pratinho vazio na frente das crianças, ele levantou uma oração. Enquanto ele orava,
bateu alguém na porta, era o padeiro, dizendo: olha, fiz muitos pães lá e a pessoa que ia vir buscar não veio, eu preciso descartar, e eu vim para trazer o pão. Seguiram orando, quebrou o caminhão do leite. Na época se entregava caminhão com leite, garrafas de vidro. Quebrou o caminhão bem na porta do orfanato. O leiteiro veio dizer: eu preciso dar esse leite para vocês. Quando você ora no Espírito, há provisões espirituais que chegam para você. Ora no Espírito, o recurso. Quando você pegar seu salário, ora no Espírito. Quando você estiver diante de um contrato para assinar, ora no Espírito. Quando alguém chamar você para te promover, ora no Espírito, ora no Espírito. E a cara achando. Você está aí? Pastor, eu quero. Como é que eu faço? O Espírito Santo não vai agarrar a tua língua. A gente acha que é assim, né? A gente acha, não vai dizer que não. A gente acha que ele vai pegar a nossa língua e vai... Ele é um cavaleiro. Ele é um cavalheiro. Se você permitir o que já está em você. Algumas coisas podem vir na sua mente. Bah, mas isso aqui não tem nada a ver. Estou copiando o outro. É assim, né? Bah, estou copiando. Nada a ver, o Zé já fala essa língua aí. Não vou falar. Não, o que tem a ver o que eu estou falando? É só um som. Lembra lá em Romanos, que nós lemos ali 8:26. E ele vai orar, interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Chega uma hora que não sai palavra. Se diz que eu estou orando que não tem mais palavra. É só um Senhor. Sabe, não é o que você vai planejar, é se entregar para o Espírito. Ele pode te dar um som, pode te dar um toque. Se você está aqui, basta você se render ao Espírito. Fique em pé nesta noite, nós queremos orar. Que você possa